abrir as nossas Bíblias aí. Livro de Êxodo, capítulo 3. Amém? Êxodo, capítulo 3. Amém? Acharam? Vamos ler no versículo 10 até o versículo 14. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. E quando ouvires tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Quem lhe direis? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim, dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Pode sentar. Essa palavra falou muito forte no meu coração. Eu estava muito envolvida nesse mês todo com o chá das mulheres e não tive quase tempo para estar estudando a palavra. Mas quando eu peguei a Bíblia para estudar, falou muito forte essa palavra no meu coração, porque veio primeiro para mim essa palavra. Nós conhecemos toda a história de Moisés, né? Que a gente sabe que Moisés, ele nasceu num momento de crise, né? Uma época muito difícil, uma época de morte. O faraó, na época, pediu que matassem todas as crianças, né, menores de 1 ano para baixo, que fosse homem. E não deixasse viver, só deixasse viver se fosse menina. Mas a mãe de Moisés, naquela época, estava grávida e nasceu Moisés. E ela conseguiu esconder Moisés durante 3 meses. E depois ela não conseguiu mais esconder o menino, porque ele crescia, era muito bonito. E também tem aquela situação que a gente sabe, a criança, conforme ela vai crescendo, ela vai, né, chorando, ela vai sentindo mais fome, ela vai chorando e tudo isso, então tem muito mais trabalho. E aí, o que a mãe de Moisés fez? Ela pegou Moisés, colocou num cesto e enviou dentro de um rio. E lá nesse rio, estavam as donzelas e estavam a filha de Faraó, se banhando nesse rio. E aí, a filha de Faraó escutou a criança chorando, pegou o cestinho, né, e as donzelas junto. E aí a irmã de Moisés, Miriam, na época era menor de idade, ela via tudo o que estava acontecendo. Ela ficou de longe observando o que ia acontecer com aquele menino dentro daquele cesto que o rio estava levando. E aí, quando a filha de Faraó pegou aquele cesto, ela imediatamente se apareceu e falou que ia buscar uma serva hebreia para cuidar daquela criança. Desde já, eu vejo aqui, e eu quero profetizar na tua vida, que existe propósito para todas as coisas. Foi da vontade do Senhor que Moisés fosse lançado naquele rio, porque era propósito de Deus que Moisés fosse para o Egito. Era propósito de Deus que Moisés entrasse dentro daquele palácio e vivesse tudo ali dentro daquele palácio, fosse criado dentro daquele palácio. Às vezes a gente não conhece, não entende muita coisa que acontece na nossa vida. Moisés cresceu ali naquele palácio, né? Vamos dizer que ele era neto de Faraó, porque quem criou foi a filha de Faraó. Só que quando ele começou já a criar uma certa idade, a mãe dele levou ele para a filha de Faraó do palácio.
Chegando lá, ele foi educado com tudo que tinha que ser educado lá no reino, do palácio, no Egito. E aí, quando chegou lá, uma certa vez, ele já rapaz, ele viu uma injustiça que aconteceu e ele matou um egípcio e fugiu. Acabou ali para Moisés todas as regalias que Moisés tinha dentro daquele palácio, porque o próprio faraó estava caçando ele para matar. Acabou todas as regalias para Moisés e Moisés teve que fugir. Mas tudo isso tinha a vontade de Deus nesse negócio. Moisés teve o tempo dele de ser lançado no rio para as águas levar. Moisés nasceu num tempo que era decreto de morte, mas ele nasceu porque era propósito de Deus. E eu entendo aqui que na nossa vida, na minha vida e na sua vida não é diferente. Eu e você estamos gerando um propósito. E o Senhor vai colocar na minha e na sua vida as pessoas que vão nos ajudar a gerar esse propósito. O Senhor não vai colocar qualquer pessoa, porque as donzelas não podiam fazer nada por Moisés, mas a filha de Faraó podia. Ela podia, tanto que ela fez. Ela criou um menino dentro do palácio. As donzelas, elas não podiam fazer nada, elas não podiam nem pegar aquele menino para criar, porque era hebreu e era a ordem de Faraó que matasse todos os meninos hebreus. Querido, era plano de Deus que Moisés fosse parar no Egito. Meu óculos sumiu. Era plano de Deus que ele fosse para o Egito libertar aquele povo. Você sabe qual é o plano que Deus tem na sua vida? Hoje nós vamos falar um pouco de chamado. Ali foi o chamado de Deus na vida de Moisés. E aqui no capítulo 3, pela primeira vez, Moisés já era avançado de idade. Aqui no capítulo 3, quando o Senhor aparece para Moisés pela primeira vez em uma sarça ardente. Ali o Senhor estava se revelando para Moisés. O Senhor se revela para mim e se revela para você. Moisés, ele era um homem de fé, porque ele era hebreu, a família de hebreu, e ele conhecia, ele era um homem de fé. Ele só não conhecia o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, mas ele passou a conhecer aqui, quando o Senhor se revela para ele nessa sarça ardente. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, que eu e você nascemos por um propósito. O Senhor, Ele nos criou para um propósito. Ele tem um chamado na minha vida e tem um chamado na tua vida. Depende da entrega a qual você está respondendo esse chamado. Moisés, quando ele ouviu a voz de Deus aqui, ele falou: quem é? Quem é que está falando? Quando ele se aproximou da sarça, o Senhor fala para ele: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Imediatamente, eu acho lindo, quando o Senhor, no capítulo 11, diz para Moisés, quando Moisés fala assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que fará e tire o povo do Egito, os filhos de Israel? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aí o Senhor anima Moisés e fala assim, no capítulo 12: e Deus disse: certamente eu serei contigo. Porque todas as vezes que o Senhor ele nos chama, Ele nunca nos abandona. Ele sempre está comigo. E aqui o Senhor deu certeza que estaria com Moisés, para animar ele, para ele ver que ele não estaria sozinho. Querido, você não está sozinha, eu não estou sozinha. O Deus Todo-Poderoso, Ele está comigo, Ele está com você. O que o Senhor quer de mim e de você é uma entrega total para o chamado que Ele tem na tua vida. Na minha vida Ele tem um chamado. Eu fui criada para um propósito. Você também foi criada para um propósito. Você já se perguntou a Deus se onde você está, se é o propósito que Deus tem na tua vida? Você já se perguntou a Deus se é esse mesmo propósito que o Senhor tem na tua vida?
Será que a tua entrega está sendo totalmente suficiente? A tua intimidade com Deus está sendo tão grande ao ponto de você ter tanta intimidade com o Senhor? Como Moisés teve aqui, o Senhor apareceu para Moisés. E ele fala, no capítulo 14, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, enviou a vós. Não existe, querido, mudança sem comprometimento. Não existe. Nós precisamos nos comprometer com Deus e consigo mesmo. Porque se você não fizer, ninguém fará por você. Se você não quiser, ninguém vai fazer nada por você. Você tem que querer um comprometimento com Deus. Você sabe que você tem um chamado. Você tem se lançado nesse chamado? Nessa noite o Senhor te perguntou para mim também, eu fui confrontada aqui. Pergunta para mim, pergunta para você. Você tem se lançado nesse chamado a qual o Senhor determinou para a tua vida? A tua entrega para esse chamado tem sido completa? Ou você tem deixado se embaraçar e não tem ouvido a voz de Deus na tua vida? Você tem deixado os problemas te abater, te entristecer e não tem feito a vontade do Senhor. Tem se acovardado, tem se ficado quieto no canto, tem ficado prostrado, tem ficado parado. Querido, me perdoe, mas o Senhor, Ele não chama covardes. Se o Senhor colocou na tua mão uma responsabilidade, é porque Ele quer te usar para algo. Ele usou Moisés para libertar um povo do Egito. E Ele quer te usar para libertar alguém. Pode ser dentro da tua casa, pode ser no teu trabalho, pode ser uma vizinha, pode ser uma irmã aqui na igreja. Você foi criada para um propósito. Você não pode se acomodar no banco da igreja. Aleluia. Moisés teve medo. A gente vê que Moisés teve medo aqui no versículo 11, que ele diz: Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés teve medo. É normal a gente ter medo. A gente só não pode deixar o medo nos paralisar. Eu estou aqui com medo. Vocês acham que eu estou aqui fácil? Eu estou aqui com medo. Eu estou com receio. Mas eu estou aqui em obediência a Deus. Porque se eu deixasse o medo me paralisar, eu não estaria aqui. Eu estaria como? Evoluindo? Não, eu estava retrocedendo. E o Senhor não quer que a gente retroceda. O Senhor quer que a gente avance. A gente avance para o novo que há de vir na nossa vida. Quando a gente avança, o novo de Deus acontece na nossa vida. Então Moisés teve medo, mas Deus o encorajou. Mas ele também tinha dúvidas. Também temos dúvidas às vezes. Aqui estava começando a maior desafio da vida de Moisés. Quando o Senhor aparece para ele e fala com ele nessa sarça. E ordena a ele. O Senhor prepara ele. Fala que ele vai lá voltar para o Egito para libertar o povo. Porque o Senhor ouviu o clamor, ouviu a dor, ouviu o sofrimento daquele povo que estava sofrendo lá no Egito. Mas o Senhor teve que preparar Moisés. Sabe quantos anos Moisés tinha? Acho que era 80, né? Moisés já estava de idade avançada quando o Senhor apareceu para ele e deu essa ordem para ele. Então, querido, um conselho que eu vou te dar: aproveita hoje. Não espere a velhice chegar para o Senhor te dar uma ordem e você obedecer. Aproveite o tempo hoje, porque o Senhor, Ele ordena hoje. Aleluia. Nem todo mundo tem coragem, mas tem fé. Mas se você tem fé, você tem coragem. Amém?
Quem tem fé? Então você tem coragem. Você tem medo, mas você tem coragem. Você não vai deixar o medo parar você, porque a sua coragem vai falar mais alto. Você não pode deixar o medo te paralisar. Você não vai deixar que o medo pare você. Coragem não é ausência de medo. Você não deixa o medo parar você, nem te travar. Em nome de Jesus. Eu quero repreender agora, em nome de Jesus, todo o medo da tua vida. Porque se o Senhor ele te chamou para um propósito, se o Senhor tem um chamado na tua vida, em nome de Jesus, você permita esse chamado ser evoluído na tua vida. Porque você vai ver o novo de Deus acontecer. Aconteceu na minha vida, por que não vai acontecer na tua vida? Aconteceu na minha vida, querido. O novo de Deus chegou na minha vida. Vai chegar na tua vida também. Que é o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo que você serve. Aleluia. A base da fé é a palavra de Deus e a obediência. Deus vai fazer você se conectar com as pessoas certas para você viver o propósito de Deus. Deus vai colocar. Eu creio que Deus já colocou. Você que ainda não se despertou, mas eu creio que o Senhor já colocou alguém na tua vida para te conectar com a verdade de Deus, te empurrar para o lado do Senhor, para o caminho do Senhor. Eu creio. Aqui nessa igreja, pode ser todo mundo maluco, mas uma coisa tem aqui. Cuidar de gente, as pessoas cuidam aqui. Só não cuida de quem não quer. Se você permitir eu cuidar, eu vou cuidar de você. Mas se você não permitir, eu não vou cuidar de você. A gente tem que querer mudar de vida. Não adianta pular no poder, falar em mistério, não adianta. O fogo passa. A fé não pode acabar. A tua intimidade com Deus que não pode acabar. O fogo aqui hoje vai passar. Acabou o fogo, vai todo mundo para casa. Mas a tua fé, o teu chamado, o teu posicionamento, a tua intimidade, tá onde? Queridos, o chá que nós fizemos aqui ontem foi benção. Quem estava aqui? Ontem, só Deus sabe como é que eu estava aqui. Eu estava arrasada, com o coração sangrando. Eu chorava aqui o tempo todo no chá. Soninha sabe da minha guerra. Mas eu estava aqui fazendo um chá. Porque Deus me chamou. E o eu sou me chamou e me colocou aqui para fazer o chá. Sabe quem é o eu sou? Eu vou te falar se você não sabe. O eu sou é todo aquele que você quer que ele seja na tua vida. Se você quer que ele seja a tua força, ele é a tua força. Se você quer que seja a tua vida, ele é a tua vida, porque ele te dá a vida, ele é a vida. Se você quer que ele seja o teu ânimo, ele te dá ânimo, ele te renova. Ele está na tua vida, ele não te abandona, ele está com você o tempo todo. É nós que abandonamos. É nós que não sabemos esperar o tempo do Senhor agir e ficamos desesperados. Eu fico também desesperada. Eu fico, mas eu me controlo, porque eu sei que o eu sou está na frente. O eu sou está na frente, está cuidando de tudo. O eu sou é o mesmo que existe, que acontece, o vivo, o que faço, o relacionamento, o significado, o que ele representa e o que está. Esse é o eu sou. O eu sou vai fazer tudo acontecer na tua vida, mas depende do teu relacionamento. Luta, todo mundo tem. Se eu pudesse, a minha carne não estava nem aqui, porque eu tenho luta, e muita luta, querido, não é pouca não.
Mas eu estou aqui em obediência, porque o Senhor sofreu na carne e morreu na cruz por mim e por você. O Senhor não retrocedeu. Ah, Ana, mas o Senhor era Jesus. Não, era 100% homem. Ele nasceu por um propósito também, assim como Moisés nasceu por um propósito, para libertar o povo do Egito. E Jesus nasceu para morrer por você. E ele não retrocedeu. Porque qualquer dor, porque qualquer luta, a gente fica desorientado, a gente fica triste, cabisbaixo, não dá um glória a Deus dentro da igreja. Glória a Deus, igreja. A luta, enquanto nós tivermos vida, a gente vai sofrer aqui na terra. Não adianta. É bíblico. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Por que ficar desanimado? Se eu toco guitarra, eu não toco porque estou triste. Se eu toco... Meu nome disso aqui? Teclado, eu não toco porque eu estou triste. Se eu canto no ministério de louvor, eu não vou cantar porque eu estou triste. Vai orar, irmão. Vai orar. Eu também estou triste aqui. Estou aqui pregando. Eu estou triste, estou chorando por dentro, estou sangrando e estou aqui. É assim que o Senhor te quer. É dessa forma que Ele te chamou. Você foi criado para isso, para fazer a vontade e obedecer do Senhor. Obedeça na dor e na alegria, mas obedeça. Aleluia. Ai, deixa eu ver se eu não me perdi na minha cola. Acho que não. Então aqui, quando Moisés, ele tem medo, mas ele não se acovarda. Com medo a si mesmo ele foi. Ele teve medo, mas ele não se acovardou. Ele foi. E todos aqui sabem que Moisés penou com Faraó. Porque Faraó endurecia o coração e não libertava o povo. Mas você sabia, eu vou te contar uma coisa se você não sabe. Era o próprio Deus que endurecia o coração de Faraó. Sabe por que aqui também eu vejo? Que o próprio Deus estava tratando também de Moisés. Você acha que vai ser fácil para tu? Eu vou te chamar, eu vou te escolher para você ir lá no Egito libertar o povo. Mas esguarda, me aguarda. Deus endurecia, Deus orientava Moisés, falava assim para ele: você vai lá, fala com o Faraó que eu vou estar contigo. É certo que eu vou estar contigo. Fala que eu sou, te enviou. Que é o Deus de Jacó, Isaac e Abraão te enviou. Mas chegava lá, Faraó não libertava o povo, estava com o coração endurecido. Que o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. Querido, não vai ser fácil. A Bíblia não diz que é fácil. Mas a Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia nos orienta que não é fácil. Não foi fácil para Jesus. Quando Jesus estava lá no Getsemane, que estava chegando o momento dele morrer, crucificado na cruz, que ele foi para o monte orar e deixou os discípulos assim um pouquinho vigiando, e os discípulos dormiram. Jesus estava lá no monte se entregando, sofrendo. Ali estava chegando o momento dele morrer na cruz por minha vida e pela tua vida. Ele suou, ele sangrou, ele chorou, mas ele não estava sozinho. E muitas das vezes acontece isso comigo e acontece isso com você. A gente chora, a gente sangra, a gente não sabe o que fazer. Muitas das vezes a gente quer largar e abandonar tudo. Moisés não abandonou. Jesus não abandonou também. Jesus foi até o fim do propósito dele. E quando os soldados chegaram no monte lá para prender Jesus, ele foi como um cordeiro mudo. Sabe o que eu acho lindo aqui no livro de João? O livro de João diz que quando eles chegaram para prender Jesus,
Eles perguntaram: quem é Jesus? Aí Jesus fala assim: sou eu. Na mesma hora eles caíram tudo por terra, porque a voz do Senhor, sou eu, estremeceu aquele lugar e eles caíram por terra, querido. Você não tem noção do Deus que você serve. Você não tem noção do eu sou o que você serve. E o Senhor cumpriu o propósito dele. Moisés cumpriu também o propósito dele. Não fique abatido, não permita que o medo te paralise. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, pergunte para o Senhor qual é o seu chamado, qual é a vontade do Senhor que Ele tem para a tua vida hoje. Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar, que Ele vai te orientar. O Senhor tem um novo. Estamos vivendo um novo, a novidade do Senhor para a nossa vida. Não deixe que as tribulações desse mundo venham fazer você ficar tão triste que você não consiga vir aos cultos, que você não consiga se posicionar no teu chamado. Não permita que a dor e a tristeza venha fazer você ficar cabisbaixo ao ponto de você não se posicionar, querido. Se o Senhor te chamou, porque Ele te garante, Ele é contigo. Você não está sozinho nessa guerra. Está doendo, mas vem para os cultos. Está doendo, mas vem louvar. Vem engrandecer o nome do Senhor, porque Ele também sofreu. Ele morreu na cruz. E nós somos mais do que vencedores, porque nós servimos a Ele. Ele ao terceiro dia ressuscitou. Por amor de mim, amor a você. Ele te sustenta. Você não está sozinho. Você não está sozinha, querido. O chamado é uma coisa muito linda. Perdão. E cada um de nós aqui temos um chamado. Cada um de nós temos um chamado. Só precisamos nos posicionar nesse chamado. Porque o Senhor nessa noite, Ele quer que você se posicione nesse chamado. Não se acovarda mais. Não é mais tempo de se acovardar. É tempo de se posicionar. É tempo de buscar. Porque como já foi dito aqui, o Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor, Ele não procura aquele que está triste e não adora. Aquele que a dor fala mais alto, que a tristeza fala mais alto, querido. Foi vendo o exemplo de Jesus, lendo os livros de João, o exemplo de Jesus, que eu aprendi que a dor não pode nos paralisar. A tristeza não pode nos paralisar. Nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar em Cristo. A dificuldade, ela vai vir. A tristeza, ela vai vir. Aleluia. A dificuldade, ela sempre vai vir. A tristeza, ela sempre vai vir. Mas lembra da onde o Senhor te tirou. Lembra da onde Ele te tirou. Lembra do primeiro amor. Lembra o que o Senhor já fez na tua vida. Lembra de como o Senhor já te usou. Lembra, querido. Lembra de como você era ontem, como você está hoje. Não precisa me responder, mas pergunta aí, fala com teu Deus. Será, Senhor, que eu estou te agradando hoje? Será que eu estou na posição hoje que o Senhor tem me chamado? Aleluia. Se coloque de pé, querido.
O Senhor nessa noite Ele te diz: eu sou o que você precisa. Eu sou o que você acredita. Você precisa de Jesus? O Senhor fala nessa noite para você: eu sou o que você precisa. Eu sou o que você acredita. E nessa noite, eu quero chamar você aqui na frente, para a gente estar orando pela tua vida. Você que tem se enfraquecido no teu chamado. Você que tem medo do teu chamado. Eu quero que você venha aqui na frente, em nome de Jesus. Perca esse medo hoje. O Senhor tem um chamado na tua vida. O Senhor tem algo a fazer na tua vida. Eu quero que você reflita nessa noite. Eu quero que eu chamar você aqui na frente. Você que tem um chamado e está com esse chamado parado. O Senhor vai ativar esse chamado na tua vida hoje. Você que tem um chamado e está com medo. Está com medo. O medo está te aprisionando. O medo está te paralisando. Vem aqui na frente para a gente orar pela tua vida. Aleluia.